Bom dia, segundo ano, tudo bem? Professora, espero que vocês estejam bem, tenham descansado um pouco. A gente tem uma proposta de trabalho agora para o segundo semestre bem bacana. O professor, inclusive, mandou uma lista para vocês. E no próximo vídeo eu vou comentar essa lista, eu vou corrigir uma lista de revisão, né? De tudo aquilo que a gente já estudou durante esse período. A professora fez uma seleção da gente fazer uma revisão da prosa e fazer uma revisão da poesia. Já que os movimentos literários brasileiros, nós podemos ver, por exemplo, os primeiros séculos, né, com a manifestação maior da poesia, e o conteúdo do segundo ano a gente já começa na prosa do romantismo, vimos a prosa do realismo-naturalismo, e estudamos a poesia, né, que é a poesia simbolista, parnasiana, e já estávamos estudando o pré-modernismo. E tínhamos estudado o Monteiro Lobato, o Augusto dos Anjos, vimos as características gerais do pré-modernismo, e então precisamos continuar os regionalistas, né? Precisamos estudar o Euclides da Cunha, a obra Os Sertões, precisamos estudar o Graça Aranha com a obra Canaã. Então hoje, a professora começar, eu quero colocar uma pessoa que faz um trabalho diferente dentro da música, mas que ela traz uma temática que seria a nossa temática, que é a nossa temática hoje. Então quero que vocês prestem bastante atenção na letra, como é bacana, como é interessante. Valeu, a partir desse instante, vou olhar a vida como uma despedida. Pra uma festa maior, vou desatar o nó das lembranças perdidas, da tristeza contida, de um sofrimento a sós. Então, essa fala dela é maravilhosa, né, gente? Eu vou recomeçar, né? Como se fosse o primeiro dia, né? Eu vou recomeçar como se fosse o primeiro dia do mundo, né? E é uma fala tremenda, assim. Talvez você não viveu as férias da maneira como você sempre vivenciou, mas a gente precisa recomeçar, e como disse o Saramago aqui, olha, no livro, né, que eu gosto demais, que é Viagem a Portugal, que é a reconciliação do Saramago, né, o nosso único autor de língua portuguesa que ganhou o prêmio Nobel em Literatura. Esse livro representa a reconciliação dele com Portugal. E aí ele diz uma coisa que é muito verdadeira. Ele fala, não é verdade, a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembranças, em narrativas. Quando um viajante se sentou na areia da praia e disse, não há mais o que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu, ver na primavera o que vira no verão, ver de dia o que viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar os passos que foram dados para os repetir.
e para traçar novos caminhos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. O viajante volta já. Então, a professora quer trabalhar essa questão aqui, olha, é preciso repetir os passos que foram dados para traçar novos caminhos. Então, nesse momento, nós precisamos traçar novos caminhos. Nós precisamos repetir os passos, mas para traçar novos caminhos. Então, se o nosso conteúdo é o conteúdo do pré-modernismo, o próximo caminho nosso já é a modernidade. Mas para chegar na modernidade, nós tivemos algumas viagens. Para chegar à modernidade, por exemplo, na prosa nós tivemos o romantismo. E o romantismo, nós vimos que foi uma leitura de Brasil idealizado, de sonho, de fantasia, de supervalorização do amor, de supervalorização dos sentimentos, das emoções. E quando nós falamos do romantismo, nós vamos falar de poesia, de prosa e de teatro. E a prosa é o primeiro momento da prosa no Brasil. Surge a primeira narrativa que foi publicada em folhetins. Então, quando a gente fala de romantismo, nós precisamos lembrar que romantismo e folhetins e burguesia são palavras que se misturam. Não dá para falar em romantismo sem falar em burguesia, sem falar em folhetins. Porque a partir do momento que o autor tem condição de publicar, a partir do momento que ele sabe que ele escreve para alguém, tem alguém para ler, a partir desse momento, o que nós vamos verificar? Uma dedicação total à escrita, meus amores. Uma dedicação, profissão. Surge no romantismo, então, a profissão de autor. Surge no romantismo, então, um público, leitor. Então, com isso, a nossa literatura vai ter um crescente. Nós começamos com Joaquim Manuel de Macedo, o tema da sociedade burguesa, de uma sociedade ideal, de festas, de casamento, a educação feminina para o casamento, jovens estudantes. Então, as pessoas que liam eram as meninas sonhadoras. E aí, o romance, ele não classifica em geração. Esse é um ponto importante do nosso conteúdo. Porque muitas vezes nós queremos trazer o romance para as gerações. O único romancista que cabe nas gerações é o José de Alencar. Porque ele é o único que vai trabalhar com a temática, por exemplo, nacionalista, indianista, que caberia na primeira geração da poesia. Eu tenho 2 nacionalistas no romantismo, que é o Gonçalves Dias e o José de Alencar. E os demais romances? Como é que eles serão classificados? Como que a literatura, os estudiosos de literatura, a teoria literária, propõe o estudo desses romances? Pelo tema, gente. Então começa aqui aquela classificação, romance social ou urbano, que trata de temáticas relacionadas à sociedade. Romance indianista, que tem o índio como protagonista, e não é qualquer índio, é um índio idealizado, é um índio forte, é um índio valente, é um índio que conquista, é uma natureza, porque agora, o que é o sinônimo de brasilidade para nós? É a natureza grandiosa. Esse é o sinônimo de brasilidade. É uma natureza exótica, é uma natureza diferente. E o índio tem facilidade de ser o nosso herói, porque ele está totalmente amalgamado, totalmente moldado a essa natureza. Então, o que nós vamos verificar? O romance social ou urbano, ainda temos hoje romance com esse viés, com essa temática. O romance indianista, histórico também, porque o José de Alencar, ele vai traçar uma ideia temporal. O José de Alencar, ele tem um romance que é antes da chegada do branco. Ele tem um romance, o Birajara, que é simplesmente pautado nas temáticas indianistas, na cultura indianista, nas disputas, no herói forte, valente, destemível, que é o Birajara.
Depois nós temos o romance incrível que é Iracema, que vocês conhecem, porque nós fizemos uma leitura e uma leitura programada e uma leitura inclusive em sala de aula. Que a Iracema, né, como o nome já diz, dá para nós lermos o anagrama de América, traz para nós uma significação incrível da formação, né, do povo brasileiro, o surgimento do primeiro cearense, né, o Ceará, a temática do Ceará. Então, queridos, o que nós vamos verificar? Já é o índio convivendo com o branco e o brasileiro e o cearense, que é o Moacir, o filho de Iracema com Martim. Nós temos o romance regionalista, outra questão importante. No momento que nós paramos, nós estávamos falando de regionalismo. Surge o regionalismo no romantismo. Por isso que a professora resolveu fazer essa revisão a partir do romantismo, prosa. Quando a gente fala da prosa. Então, o que nós vamos verificar? Essa postura de descobrir que as regiões brasileiras têm um vocabulário diferenciado, têm uma estrutura, né, diferenciada de cultura, de manifestação folclórica, das questões geográficas. Então o romântico agora vai publicar nos jornais, sim, do Rio de Janeiro. Na imprensa, sim, do Rio de Janeiro. Tratando das diversas regiões brasileiras. Principalmente pensando na situação de quê, gente? De território. Pensando essa situação de território. E vai encantar aquelas pessoas ali do Rio de Janeiro? Vai. Por quê? Porque muitos não saíram do Rio de Janeiro. Vão conhecer, por exemplo, a região de Mato Grosso, a região de Goiás, com a obra Inocência, que é obra-prima. Aquela menina que não tem o traquejo da menina burguesa, da sociedade do Rio de Janeiro, mas que é totalmente idealizada, que é bela. Daquela menina que veste o vestido de chita, mas é belíssima. Olha que contraponto interessante, a Inocência e a Senhora, Aurélia, do livro Senhora, do José de Alencar. Então, os romances regionalistas, dentro do romantismo, segue a ideia central do romantismo, que é a idealização da natureza, que é a idealização das personagens. Então, eu não vou fazer denúncia, sabe, da fome, da miséria. Não, eu não vou fazer isso. A região é bela, a região é perfeita, as pessoas têm uma moral, né, de acordo com essa concepção moralizante. E daí o que a gente verifica? Nós temos também o romance histórico, de temática histórica. A Guerra dos Mascates com José de Alencar, né? As Minas de Pratas com José de Alencar. Esse romance histórico, inclusive, vem também até os nossos dias. Professora, e o romance psicológico? Gente, o romance psicológico não entra agora. O romance psicológico vai entrar com Machado de Assis lá no realismo. O professor está falando do período do romantismo. O Alencar já começa a analisar o perfil da mulher na sociedade? Começa. Mas ainda não aprofunda no psicológico. Então, os romances românticos são classificados pelo tema. A gente estuda dessa maneira, gente. Romance social ou urbano, romance indianista, romance histórico, romance regionalista. O que é um romance? É outro ponto importantíssimo do nosso conteúdo. Muitas vezes a gente confunde o romance com narrativas de amor. Gente, romance é narrativa longa, dividida em capítulos, com diversas personagens. Quando nós falamos de romance, nós vamos falar do espaço, que é importante. Nós vamos falar do narrador, que é importante. Nós vamos falar do clímax, que muitas vezes o romance tem o clímax, que é aquela parte, né, que vai nos conduzindo até chegar ao ápice, que a gente quer a resolução, deseja a resolução. Porém, o que acontece? Romance com história de amor é no romantismo. No realismo, naturalismo, nós temos as relações por interesse, outros interesses. Então, isso precisa ficar para a gente.
Romance faz parte do gênero narrativo, não tem a obrigação de tratar de questões relacionadas aos sentimentos e às emoções. Mas no caso do romantismo, o romance trata dos sentimentos, o romance trata das emoções. Porque o romantismo, gente, quais são as características gerais do romantismo? Escapar da realidade para uma vida de sonho e fantasia. Viver ao máximo os sentimentos e as emoções. Supervalorizar os sentimentos e as emoções. Então nós temos o Joaquim Manuel de Macedo, histórico com a obra A Moreninha, valor histórico documental, considerado o primeiro romance no Brasil. E nós temos o nosso maior autor do século XIX, do romance, da narrativa, da primeira metade do século XIX, que é o José de Alencar. E quais são os pontos primordiais do José de Alencar? Primeiro ponto primordial, ele propõe uma língua nacional. Ele propõe uma língua brasileira, um português brasileiro. Gente, isso não foi fácil para ele, não. No momento ainda de muita influência de Portugal, ele foi duramente criticado por causa disso. A proposta dele, então, era supervalorizar o tupi, supervalorizar o guarani. Gente, o livro Iracema, o Birajara, Guarani, o livro, né, o Guarani, o livro o Birajara, o livro Iracema, você tem muitas notas de rodapé. Por quê? Porque a proposta dele foi estudar o tupi-guarani. Isso que o José de Alencar chamou de língua brasileira. Ele fala para nós sermos, né, ele não concebe um brasileiro, um nacionalista que não conheça do tupi, que não conheça do guarani. Então essa é a grande proposta do José de Alencar. Supervalorizar a língua indígena, supervalorizar o tupi, supervalorizar o guarani. Outra questão importantíssima do José de Alencar. Ele começa a analisar o perfil da mulher na sociedade. Quando o Alencar vai tratar do perfil da mulher na sociedade, o Alencar já nos leva a uma visão crítica, como que a sociedade tratava a mulher. Gente, a Aurélia era inteligentíssima, mas a sociedade não aceitava que uma mulher cuidasse dos seus negócios. A Aurélia poderia muito bem morar sozinha, mas a sociedade daquela época não aceitaria jamais. A necessidade do casamento. A mulher só podia sair se acompanhada por uma pessoa. Essa necessidade de casar-se. Então, o que nós vamos verificar? O Alencar já tem uma visão crítica da sociedade. Ele próprio classificou como romances de perfis femininos. Quais são os romances de perfis femininos do José de Alencar? Senhora, Diva e Lucila. E Lucila ele ainda quebra mais uma regra. Qual que é a regra que ele quebra em Lucila? A mulher já não é aquela virgem, a mulher já não é aquela idealizada. Qual que é a regra que ele quebra em Lucila, gente? Ele coloca como protagonista da narrativa uma cortesã. Ele coloca uma cortesã como protagonista. Mas o Alencar não pode ser totalmente realista. Ele é de um pré-realismo inseguro. Por que, professora, que não dá para ser totalmente realista? Qual que é o final de Aurélia? Aurélia não se rende aos sentimentos e às emoções, o livro Senhora? Não há um crescimento do Fernando Seixas? Fernando Seixas não se arrepende? Fernando Seixas não se arrepende, né, de ter negociado, inclusive, casamento? Ele não trabalha, o arrependimento, a moral dele, não vem pelo trabalho? Olha que questão, gente, importante. Lucila, o que vai acontecer com a Maria da Glória? A morte da Maria da Glória, a morte da heroína. Porque a própria heroína considerava que o casamento dela com o estudante, ela iria profanar o que é sagrado. Ela iria profanar o casamento. Então, por isso que a gente diz que o Alencar é de um pré-realismo inseguro.
porque ele começa a crítica, mas ele acaba se rendendo aos sentimentos e às emoções. E aí o que a gente tem que fazer segundo ano? Traçar paralelos. Que paralelo que nós vamos traçar? Que foi um estudo que você tem até o slide que a professora mandou para você. Enquanto romantismo eu tenho uma subjetividade. Enquanto realismo, naturalismo eu tenho a objetividade. Enquanto romantismo eu tenho a idealização das personagens. Enquanto realismo eu tenho a análise psicológica das personagens. E naturalismo eu tenho as personagens marginalizadas, que são comparadas com animais, zoomorfizadas. Enquanto o espaço do romantismo eu tenho o espaço idealizado, eu tenho a idealização. Enquanto o espaço do realismo eu tenho a burguesia do Rio de Janeiro, que o Machado escreve a respeito dos burgueses do Rio de Janeiro. Enquanto o naturalismo eu tenho preferência por ambientes sujos, já que as personagens vão agir pelo instinto, já que as personagens são comparadas com animais. É a zoomorfização. Enquanto romantismo, eu tenho o mundo ideal, eu tenho o sonho, eu tenho a fantasia da burguesia. Enquanto realismo, naturalismo, eu tenho a influência das correntes cientificistas. Determinismo, positivismo de Auguste Comte, darwinismo. Então essas correntes foram importantíssimas para a literatura, dentro do realismo, naturalismo. Enquanto romantismo eu tenho José de Alencar como o autor mais importante desse período, com toda aquela vasta produção. O próprio Alencar diz que iria escrever a respeito de todo o Brasil, e ele acaba promovendo tudo isso. Romance social urbano, romance indianista, romance regionalista. Enquanto realismo, naturalismo, do realismo eu tenho o autor, um dos maiores autores da literatura brasileira, entre os melhores autores do mundo, que é o Machado de Assis, que agora está largamente publicado nos Estados Unidos. Então, Machado de Assis, realista, porque eu tenho um Machado anterior ao realismo, que o próprio Machado chamou de fase de quê, gente? De maturidade. Nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Dom Casmurro, nós temos Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E o Machado não se prende a uma única escola literária. Estar entre os melhores do mundo não é uma coisa simples. Ele não é um autor realista por realismo, mas é um autor de técnicas narrativas, de digressão, de intertextos, de extrema elaboração. Quanto que é rica a narrativa machadiana, o quanto que nós aprendemos lendo Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeira obra realista, que já começa com algo fantástico, com a narrativa fantástica, porque eu tenho um autor defunto, né? Ele passa a escrever depois de morto, dedica ao verme que roeu as frias carnes do seu cadáver, mas altamente pessimista. Termina com o capítulo das negativas, porque não acredita que nenhum ser humano vai ser melhor. Do lado do naturalismo, que é um prolongamento do romantismo, o que é que nós temos? Nós temos Aloysio de Azevedo, com 3 romances incríveis, O Mulato, O Curtiço e Casa de Pensão. E a gente sabe que todo romance naturalista é um romance de tese, mas tese a respeito de quê? Ideias a respeito de quê? Ideias a respeito da sociedade. Trata-se de romance de tese social. Então, meus amores, essa era a revisão da prosa que a professora gostaria de fazer. Tanto é que O Mulato é uma tese do que, gente? Do preconceito racial. O Curtiço, gente, as habitações coletivas. Essa coisa do homem explorar o próprio homem. Se você analisar Casa de Pensão, parte de um fato que aconteceu na sociedade daquela época, um crime.
E ele observa, né? Uma marca do realismo-naturalismo é a observação da realidade para escrever. E é isso que a gente percebe, que ele vai observar a realidade para escrever. E aí nós temos o Amâncio, a morte do Amâncio, o envolvimento do Amâncio num jogo, Amâncio que se achava o tal, acaba se envolvendo num jogo e não consegue sair desse jogo. Então, meus amores, essa é a revisão da prosa: romantismo, realismo, naturalismo. Um outro vídeo da nossa aula, a professora vai fazer a revisão do romantismo, parnasianismo e simbolismo, que é a revisão da poesia, tá? Do gênero lírico ou poético, que são os conteúdos realmente extremamente importantes para nós. Sabemos que poesia do romantismo é a matéria do final do primeiro ano, mas a professora começou o segundo ano fazendo uma revisão do romantismo geral, dada a importância desse momento literário para nós, para o nosso conteúdo. Vamos ter um semestre bacana, né? Vamos estudar bastante, vamos recomeçar nossas leituras, né? E vamos lá, vamos continuar. Um grande beijo, ok? Aí o próximo vídeo, né, da prosa, da revisão da prosa, a professora vai corrigir os exercícios da lista que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Essa semana, revisão de prosa e de poesia.